Agora o negócio vai ficar sério. A gente tem uma cúpula de apuração. Cúpula, literalmente. É cada um em um canto e cada um apurando de um jeito. E a gente briga mais do que irmão mais novo com irmão mais velho. Caio hoje ainda não faz parte dessa cúpula de apuração, Caio faz parte do setor de criação, e o canal tem alguns setores de apuração. A gente apurou aquele menino que veio, o Arias, a gente foi a apuração nossa, e que ninguém deu crédito no final das contas, né? Arias veio e tá todo mundo dando risada e batendo palma, porque os hypes, aqueles que têm mais hype ganharam, e eu não tô aqui para poder brincar com isso ou brigar por isso. A gente também, eu trouxe a informação há muito tempo atrás, quando ninguém falava de SAF, de que o Bahia ia falir por conta da dívida do Opportunity. Rafael Gordilho era meu co-host à época e lembra bem o quanto eu fui achincalhado e quanto eu liguei para ele, desesperado nas madrugadas, dizendo assim, porra, negão, isso tá mexendo comigo, eu vou parar com essa merda. E ele, não, segue em frente que uma hora vai dar bom. Junto com o drogado, que não veio porque está fazendo coisas óbvias com motivos óbvios, um abraço e a saudação às drogas a ele, a gente apurou e trouxe Santiago Arias, né? O drogado, quando não fazia parte da cúpula, também trouxe Léo Citadini, e era uma informação exclusiva, batendo de frente até com grandes nomes da imprensa sul-sudeste. Aí a gente estava conversando, eu recebi informação e resolvi compartilhar com os meus amigos da bolha, da minha bolha, tá? E essa informação ela é privada até a gente tornar ela pública em um certo momento. É claro que eu tenho um medo grande e me pelo de especulação e de informação, mas de onde veio, ela veio bem-vinda. E aí, eu conversando com os meninos, eu falei, galera, eu tô com a informação quente de Michael. E aí, os amigos falaram assim, a gente ia ligar para você agora, porque a gente também tem informação e cada um trouxe a informação. E apuramos com exclusividade, e tá, antes que venham pais da criança, como vieram com Arias, como vieram com outros jogadores, essa informação, se ela concretizar, poxa, fogos, ou a equipe acertou, glória a Deus, a equipe João Bahia é top, acertou mais uma, massa, glória a Deus. Se não vier, é negociação, é mercado, e o mercado está a ponto de evolucionar o tempo todo. A informação que eu tenho é Michael, né? Tá de saída do futebol árabe e o Bahia está de olho nele e há um interesse fortíssimo. A informação é: o jogador vem, como diria no Futebol Manager, abordar para assinar e tem um valor estipulado, e a informação que eu tenho é essa, de 1,5 milhão, mas com as luvas inclusas, ou seja, salário e luva, o pacote e o montante do jogador seria 1,5 milhão. Eu conversei na live do Info semana passada e eu disse que o Bahia poderia trazer um 10, um 5, um 3, além do lateral esquerdo, que é Iago Borducci, que cá está. Então, a gente tem esses nomes, né, essas pseudo-informações, essas pseudo-especulações de posições, e hoje surgiu o nome do Michael. Eu quero a opinião da bancada sobre o jogador, lembrando que ele está fazendo um papel interessante na Arábia, mas que há um interesse do time árabe em negociá-lo, entre aspas, dispensá-lo, para abrir vaga para mais um estrangeiro. Lembrando, a informação por Michael a negociação com Michael, ela tem, como é que eu posso dizer, a característica de ser extremamente complicada por conta dos valores envolvidos e outra. Existem outros clubes no meio do processo. Aproveitar, e aí eu vou trazer aí, passar a bola, Antônio Jacques, Caio, quem quiser falar a respeito do jogador. Mas o jogador tem interesse e o Bahia está de olho no atacante móvel Michael, que jogou no Brasil, no Flamengo e no Goiás, e hoje pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita. João, eu posso, só para deixar bem... Eu vi muitos comentários e a gente conversando, a gente achou melhor não acabar respondendo,
Porque aí, tá correndo da informação, não tá? A informação é uma de interesse, ponto. Nada além disso, até o momento, tendo em vista que, se caso a negociação for para frente, ou seguir, ou for para um outro rumo, a gente tende a haver uma negociação na casa dos valores que o João comentou. Isso a gente consegue por meio de pessoas que trabalham no meio, por pessoas que sabem das coisas, por pessoas que, querendo ou não, ganham em cima dessas situações, que a gente sabe como é que funciona. Então, tipo assim, quando o João traz essa situação exata aí do salário, é quando a gente se busca e eles falam, eu acho que aqui na agência, o atleta, para voltar para o Brasil, tendo a questão das luvas, caso não venha por aquisição, querendo ou não, você, quando o jogador não vem por aquisição, você acaba pagando o valor de luvas. E essa pessoa falou assim, cara, acredito que 1,5 milhão ali, considerando luvas, ponto. Nada além disso também. Não mudou, não esquentou, não esfriou mais. A situação de momento é essa. E as pessoas que a gente buscou nos apontaram X. Gente, a informação está até aqui. Daqui para frente, se acontecer alguma coisa, a gente entra em contato com vocês, ou com você, enfim, ou com o João, ou comigo, ou com o Rafael, apesar de que cada um foi buscar uma ponta diferente dessa situação toda. Cada um foi buscando uma ponta diferente. Isso é muito... É bom explicar isso, porque parece que está todo mundo no mesmo barco. Não. Um está de um lado, o outro buscou no outro, porque são empresas que têm nomes, são várias pessoas agenciando. Então, a gente tem que deixar isso muito claro, que é um interesse. Eu vi pessoas, mas se não vir... Mas calma aí, gente, é um interesse. Aí a rapaziada também, naquela, eu tenho interesse na Paula Oliveira e tal. Normal, isso pode acontecer. Agora, você não vai ver, ou pelo menos a perguntando minha para pessoa, outros. você não vê o João, até o próprio Rafael e o Jax vinham aqui para ficar falando de interesse. Quantas vezes a gente veio aqui ficar falando de interesse? No ano. O ano começou em janeiro ali. De janeiro até agora. Quantas vezes a gente veio falar de interesse? São poucas vezes. Porque a gente poderia ficar de interesse em fulano, interesse em ciclano, interesse em beltrano, mas tem que haver o interesse. E quando há esse interesse, a partir daí, a gente pode, real, há esse interesse, então não tem problema. Então não tem problema em postar que há um interesse, ponto. Mas com seriedade. Com seriedade, ouvindo alguns lados da conversa, Por que alguns lados, Wesley? Porque a gente não sabe o lado do Michael. Qual é o Michael nessa situação? Tem uma informação do Vene que o Michael, quando saiu, ele prometeu exclusividade ao Flamengo com o Marcos Braz. Mas isso não tira o interesse, entendeu? Isso não muda o interesse. O interesse continua. Agora, se quando acontecer, e se caso acontecer, aí são outros 500. Mas é só para deixar a situação bem clara. Há um interesse, ponto. Se um de nós 4 aqui postar algo e os outros não seguirem, é porque alguém está confiando muito em alguma coisa que os outros não souberam ainda. Porque quando for postagem única e com os nomes de todo mundo, é porque todo mundo beliscou em um lado e descobriu alguma coisa. Só queria deixar essa parada bem clara para não ficar embolando o pessoal. Vai iludir. Não. Longe disso. Tem um interesse. E outra... É real, gente. Ponto. E outra coisa, eu conversei com um amigo de produção de conteúdo, aí eu brinquei com ele que ele fez o vídeo sobre, e aí eu brinquei com ele, e eu não vou revelar o nome, não vou revelar o conteúdo, aí eu dei uma brincada sobre o título do vídeo dele. Aí ele deu risada, ele falou, eu não sei como chamar os outros, que eu sei quem você é. E aí eu coloquei o termo que eu coloquei. Mas a gente em conversa e diz assim, olha, o interesse existe. Ele falou, eu apurei e o interesse existe. Ponto. Só que é uma negociação extremamente difícil. Lembrando, 1,5 milhão de reais com luvas inclusas é muito dinheiro até para o City. 1,5 milhão de reais mais luvas é muito dinheiro até para o City. Contudo, se e somente se estivermos continuando na toada de parte de cima da tabela, meu amigo, dinheiro também não será problema. Lembrando, aí, atrelando novamente a informação, Carlos de Pena veio de graça.
Santiago Arias veio de graça. O Bahia pagou alguns jogadores, como Jean Lucas e Carlos Alexandre, mas... Só ele. Oi? Everton Ribeiro veio de Só graça. eles dois que o Bahia pagou. Everton Ribeiro veio de graça. E a Juba política veio de dos graça. caras é essa, irmão. Se o Michel cara veio de vier... graça também, né, querendo ou Se não. vier, Foi vem de ele, Ele graça. é de graça. Isso. Rapidinho, João. Juba veio de graça. Não sei se quem está controlando o Twitter consegue olhar, mas o Grêmio chegou bem perto assim de algo com o Michael. E tem os valores. Sim. Os valores eram bem baixos. Tendo em vista que o contrato se adiantou, possivelmente esses valores seriam menores. E há também a possibilidade de sair de graça. Wesley, eles pagaram 80 milhões, 70, 40 milhões no Michael. Gente, quem quer trazer Rafael Leão e companhia, vai olhar para o Michael com todo respeito. E, cara, o campeonato que o Michael fez lá é um bom campeonato. Só que, como eu vi várias pessoas da mídia independente do Bahia falando, porra, Malcom, Mitrovic, o Neymar ainda está de fora nessa situação. Ainda tem o Aldazari. E surgiu, uma situação, já há algum tempo, que o Salah pode estar querendo jogar na Arábia, né? Então a galera está de olho nele também. Tem esse detalhe. Seria um nome exato, seria um nome muito pesado. Como o Marcelo falou que o Al Ittihad está atrás, mas se o Al Hilal quiser um jogador realmente para poder trazer mais mídia ainda para o time, o Salah seria uma opção interessante. E o Salah joga justamente desse lado do campo. Uma das opções também. Já que o Aldazari joga tanto centralizado quanto na direita. Apesar de que, quando o Neymar voltar, a gente imagina, né, o Neymar centralizado, um possível Rafael Leão na direita e o Malcom na esquerda e o Mitrovic. Apesar de que o Aldazari, para ficar de fora nesse time aí, vai ter que arrumar uma confusão bem grande, que o dono do time gosta dele. E para quem também deve conhecer essa história, o Alberto Valentim, que muitos que estão aqui devem conhecer, ele foi mandado embora e o clube árabe pagou 15 milhões de reais para ele, simplesmente porque o dono do time pediu para ele não escalar o Ribamar. Aí, se o dono está certo ou errado, eu não sei, mas contratou, ele escalou. Escutem isso. O Ribamar fez 3 gols na partida, o time venceu e o Valentim foi mandado embora. E uma multa de 15 milhões foi paga a ele. Então, esses caras lá, eles rasgam dinheiro a vera. Até porque, né, é só afundar o dedo e petróleo. Então. Eu olho para a situação e eu vejo uma negociação, e aí eu vou trazer logo porcentagem. Eu acho que em 45% de chance, tá? E acho que essa porcentagem ela é bem nesse nível. Não se iludam, ou se iludam a ponto de entender que 45% é algo abaixo da metade e que a gente pode realmente trazer ou não, mas que há interesse. É Rafael Gordilho. E uma outra coisa também que a gente tem que entender é o seguinte: quem está no comando do Bahia? Um cara que conhece o jogador. Então, assim, ele provavelmente ou indicou ou avalizou. Se há possibilidade, se a possibilidade existe, com certeza quem toma as decisões no Bahia está completamente inteirado do processo. Então, assim, pode ser aquela contratação. Vou fazer uma analogia completamente aqui com outro esporte, só para vocês tentarem entender. João talvez se lembre disso. 2004, na virada de temporada, o Detroit Pistons vinha ali fazendo uma temporada ok, bacana, mas sentia a falta de um jogador que desse para o clube, para o time, aquela profundidade que ele precisava em alguns momentos do jogo. E eis que eles fazem uma mega troca e o Rasheed Wallace para no Detroit e o time bate campeão da temporada da NBA no final do ano. Então, é uma jogada que pode dar muito certo. É um jogador com características que o Bahia não tem. Quem é o ponta que o Bahia tem que vai para dentro e faz gol e que finaliza? Nenhum, porque nossos pontas não sabem finalizar. É um defeito dos nossos jogadores de ponta. Nem Biel, nem Ademir sabem finalizar. Eles são ótimos na velocidade, para dar profundidade, para construir. Mas para finalizar, eles não são bons. E o Michael pode trazer essa característica para o time. Então, se de fato a negociação avançar e se concretizar, esse é o reforço que muda o time de patamar. Com um cara
com um cara desse, a gente pode ter mais segurança de dizer. A gente briga o tempo todo nas cabeças. Sabe uma coisa que eu vi muita gente falando, desculpe, João, Vai. até nessa discussão, só falar o que o Wesley falou, o que o João falou, se trata de um interesse, tá, pessoal? A gente não tá cravando que o Michael vem, é uma negociação complicada, Flamengo tem interesse, Palmeiras tem interesse, Cruzeiro tem interesse, tem concorrência, mas a gente tem que acreditar, enfim, que se o Bahia quiser mesmo, o Bahia vai estar disposto a colocar os valores na mesa. Mas uma coisa que eu vejo muita gente falando, que já tem o Biel, já tem o Ademir, que não precisaria de outro, e que isso e aquilo. Gente, quanto mais opção para um time que quer ganhar as coisas, que quer disputar títulos, melhor. Então, essa eu vou questão de ter que já tem 2 jogadores, não precisa outro. Eu acho que é muito válido, inclusive. Pingou, parou. E outra... Tá, eu paro já, mas deixa só eu complementar a informação. Primeiro, trata-se de interesse. Segundo, o mercado de transferências ele é volátil e ele muda o tempo todo. Terceiro, o jogador pode ficar sem clube, estando a abordar para assinar em breve no futebol árabe. Quarto, e mais importante, há um desejo, e houve esse desejo manifestado em outrora dele voltar ao Brasil, né? E como ele tinha dito ao Vene Casagrande, a pseudo-prioridade era o Flamengo. Quinto, o Bahia hoje não há necessidade de sonhar em não disputar jogador com o time A, B e C. E os clubes da meta hoje são Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. O Palmeiras talvez não tenha tanto interesse, Flamengo e Cruzeiro sendo os concorrentes mais assertivos nessa disputa. E acho que se o Bahia realmente colocar esse interesse em cartas na mesa, o jogador pode vir a fechar com o Bahia, sim. Contudo, lembrando e deixando claro, e novamente registrando em vídeo e também em live, é um interesse. Lembrando que interesse não é jogador está fechado, interesse não é jogador chega amanhã. Para as pessoas que têm problemas com dificuldade de interpretação de texto e de áudio e de vídeo, interesse, o jogador não está fechado. Se fechar, e nós iremos celebrar, claro, é um acerto, mas o sol vai nascer no outro dia, a gente vai continuar trabalhando, não vai cair nenhum dinheiro nas nossas contas e a gente continuará trabalhando em prol do Esporte Clube Bahia, sem receber do Esporte Clube Bahia ou de empresário ou de jogador nenhuma quantia a respeito disso. É importante deixar claro, o Bahia tem interesse, como teve interesse em trilhões de jogadores, muitos deles vieram e outros não vieram, e Michael, para mim, é mais um, e avalizado, é um ponta que traz ao Bahia, é um meia, é um extremo que traz ao Bahia, em 33 jogos, como titular, 28 minutos por partida, 74 na equipe da semana, com 6 assistências e 5 gols, algo que o Bahia hoje não tem e daria, e sobraria, Antônio Jacques, aí aquela brincadeira que a gente fala sempre de jogador de fora, quem sobraria e quem não. Michael, ao voltar com a idade que tem, sobraria no futebol brasileiro, e é importante trazer isso para vocês e deixar isso bem claro, deixar isso com palavras ditas de uma clareza que soe até, como é que eu posso dizer, arrogância e prepotência, mas é importante a gente ser claro para que a gente não seja mal interpretado e julgado. Se não vier, não veio. Eu não contrato, o Wesley não contrata, a Jax não contrata, Rafael Gordilho e Rafael Seixas não contratam, Caio Ramos não contrata, Marcelo Viana, muito menos, nem dinheiro para isso a gente tem. Então, peguem essa visão, valorizem o trabalho das mídias daqui, porque a gente que corre atrás da informação, a gente tem uma cúpula de apuração, uma cúpula de criação, uma cúpula para falar de base, uma cúpula para falar de feminino. Eu conheço gente em todo lugar, falo com gente de todo lugar, e essas informações, elas são saudáveis para a gente, e a informação vinda da terra, então valorize os produtores de conteúdo.